Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma semana está começando. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Eu sou a tia Angélica e você é a professora da lição dessa semana. Vamos começar? A lição dessa semana tem por título Falando de Jesus a Todos. Me conta, você tem amiguinhos que não conhecem a Jesus ainda? Na sua escola ou os amiguinhos que você gosta de brincar que mora perto da sua casa, tem algum amiguinho que não conhece a Jesus? Se você tiver, você tem a missão de falar para ele sobre o amor de Jesus e como ele tem um Deus amoroso e cuidadoso por ele. Vamos estudar? O verso para memorizar dessa semana é: mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E esse verso está em Atos 17, versículo 30. Vamos repetir junto comigo para você já começar a semana aprendendo esse verso que é muito bonito? De novo, tá bom? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E, com base nisso, nós vamos começar a nossa lição. O título de hoje, de domingo, é Trabalhando em Tessalônica. Um jovem chamado Timóteo decidiu se juntar a Paulo e Silas na missão de pregar o Evangelho. E juntos, eles viajaram para Tessalônica. Eles tinham certeza que as pessoas daquela cidade ficariam felizes em conhecer a Jesus. Ali, Paulo encontrou uma sinagoga. E adivinha o que ele fez? Ele foi para a sinagoga e pregou lá por 3 sábados. Muitos gentios que estavam cansados de adorar ídolos vieram ouvi-lo. E também alguns judeus vieram aprender mais sobre a palavra de Deus. Paulo mostrou-lhes na Bíblia que Jesus veio a esta terra para sofrer e morrer no lugar dos pecadores. Mas depois, Jesus ressuscitou. E ele dizia assim: este Jesus, a quem eu prego, é o Cristo, o Filho de Deus. Alguns dos judeus e muitos gentios gostaram muito daquela palavra e passaram a praticá-la. Porém, os judeus que não creram nas palavras de Paulo começaram a se incomodar, porque muitas pessoas daquela cidade estavam gostando das palavras deles, estavam aprendendo mais sobre Jesus. E sabe o que eles fizeram? Eles juntaram homens maus, chatos, desorganizados e briguentos e foram até a casa de um homem chamado Jason. Jason estava hospedando os missionários na sua casa. Quando eles chegaram lá, graças a Deus, eles não encontraram Paulo e Silas. Mas eles pegaram Jason e outros irmãos que estavam em casa com eles, arrastaram pela cidade e levaram até os líderes para contar que aqueles homens estavam fazendo muita bagunça, estavam falando de um rei e que, na verdade, o rei era o imperador. Então, que eles estavam falando coisas que não eram adequadas. Pensa só, que homens maus! Eles estavam pregando sobre Jesus, mas mesmo assim, tinham pessoas ali que se incomodaram com a palavra deles. Já pensou que muitos dos nossos irmãos, antigamente, foram perseguidos quando falaram de Jesus? Hoje, nós temos liberdade religiosa. Então, aqui no Brasil, nós podemos falar para os nossos amigos sem nenhum problema sobre a palavra de Deus. Então, não perca essa oportunidade. Sempre que você tiver um amigo que precisa de ouvir mais sobre Jesus, conversa com ele. Se ele estiver triste, fala com ele que ele tem um Deus que ama. E nós temos também uma atividade sobre hoje. Por quantos sábados Paulo pregou em Tessalônica? Vocês lembram que ele chegou lá e foi direto para a sinagoga e que ele pregou por 3 sábados? Isso mesmo, ele pregou por 3 sábados na sinagoga. Marca aqui na sua lição o número 3. E a pergunta 2 diz: por que não acreditavam em Jesus? Porque os judeus que não acreditavam em Jesus ficaram com raiva de Paulo. Porque Paulo estava pregando sobre Jesus
e tinham vários cristãos judeus e vários gentios que não conheciam a palavra de Deus e adoravam outros deuses, que estavam conhecendo a Jesus e gostando muito de ouvir a sua palavra. E muitos se tornaram seus discípulos, e isso incomodou muito aquelas pessoas que não gostavam de Jesus. E a pergunta 3, o que esses judeus fizeram quando eles ficaram muito incomodados com a palavra que estava sendo levada aos gentios e aos outros judeus? Eles foram à casa de Jason e queriam pegar Paulo e Silas. Como eles não encontraram eles arrastaram Silas e os outros cristãos que estavam ali pela cidade e levaram até um tribunal para eles serem julgados pelos líderes da cidade. Crianças, assim termina a nossa história de hoje, mas eu tenho certeza que você quer saber o que aconteceu com Paulo e Silas depois que eles passaram por essa experiência. Para isso, amanhã você volta aqui para a gente estudar junto essa nova lição. Beijinho, até amanhã!